Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos assentar uns instantes, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pelos meios da comunidade Betânia. Uma grande alegria podermos celebrar o tempo quaresmal, porque a quaresma é para nós um grande retiro espiritual, onde nós olhamos, voltamos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e vamos percebendo o que nós devemos fazer para nos converter, ou seja, para nos achegarmos cada vez mais a Deus. E a liturgia do dia de hoje nos apresenta o jejum como uma forma eficaz de nos conectarmos cada vez mais com aquilo que é a vontade de Deus. Jejum, entendido bem, não apenas como uma prática externa, mas algo que deve motivar e deve trazer para nós alguns benefícios para que a gente possa moldar o nosso jeito, às vezes, errado de conduzir as coisas. A prática do jejum deve ser para nós não apenas uma forma da gente tirar alguma coisa para que a gente não coma, né? Mas tem que ser algo mais profundo. O jejum deve nos levar a um encontro conosco mesmos. Ao sentirmos falta daquela coisa que a gente deixou, que a gente fez um propósito, a gente percebe que a gente precisa mudar algumas coisas. Por isso que todo o início de quaresma é um momento oportuno para que a gente possa perceber em que área a gente deve mudar, quais são as coisas que a gente deve fazer e que deve nos conduzir mais a um encontro pessoal com Deus. A quaresma tem os seus pilares, certamente nós já ouvimos isso, a oração, a esmola e o jejum. 3 coisas que nos fazem estar cada vez mais ligados a Deus. A oração que nos faz um convite diário para com Deus, né? Uma conexão com Deus. A esmola com o irmão, com aquele que está aí do nosso lado, com quem a gente precisa interagir, ser solidário, ser pessoa que possa praticar a caridade. E o jejum que nos mostra que nós devemos ser primeiros a agir. A liturgia de hoje, né, fala de um jejum que às vezes não agrada a Deus. Aquele que jejua, mas que pratica o mal, que não é capaz de mudar as suas atitudes. O que Deus quer dizer, né, o que a palavra quer nos dizer, é que a obra, né, a prática, ela é sempre boa. A gente fazer o jejum é uma prática boa, mas para que a gente faz? Qual é o objetivo? No que ele me leva? O que esse jejum me leva? Então é preciso que eu possa dirigir, conduzir a minha vida pautado naquilo que Deus quer de mim. Eu tenho acompanhado o processo de beatificação do servo de Deus, do Padre Léo, e onde que a gente passa, as pessoas exaltam uma qualidade muito clara do Padre Léo, que era a sua autenticidade. Ele era uma pessoa que falava de fato aquilo que estava no seu coração, que denunciava as injustiças, que fazia as coisas de acordo com aquilo que era o Padre Léo, né? Aquilo que Deus colocava no seu coração. E por isso também ele ainda hoje continua sendo essa grande expressão de Deus para nós, né?
falando, pregando a palavra de Deus, embora que um tempo atrás já, claro, né, faz 15 anos que o Padre Léo morreu, mas essa autenticidade, né, e esse jejum ele deve trazer para nós vivermos na autenticidade, buscarmos as coisas do alto sem tirar os pés do chão. Significa que, quanto mais a gente pratica o jejum, a gente pratica, isso deve quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade. E é uma coisa que é muito importante para nós, é que a gente possa buscar fazer de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos inspira e nos ilumina. Por isso que a gente deve pedir todos os dias o Espírito Santo na nossa vida. Termos a clareza, pedir os dons do Espírito Santo que nos ajudam a caminhar, a sabedoria que nos dá a certeza de que muitas vezes a gente tem que calar mais do que falar, às vezes ouvir o que a pessoa tem que falar, e quando a pessoa está nervosa, está brava, está, né, brigando conosco, é hora da gente ficar quieto, esperar o momento certo. Por isso que o jejum ele vai nos ajudar a controlar os nossos instintos, a controlar a nossa natureza, que às vezes não é tão boa, né? Uma natureza às vezes difícil. A gente sabe muito bem que às vezes a gente convive com algumas pessoas, e são pessoas difíceis, né? São pessoas que são bravas, às vezes mal-humoradas. Não é porque ela quer, mas às vezes porque é da própria natureza da pessoa ser assim. E a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas. É preciso que a gente aprenda a ajudar essa pessoa também a trilhar um novo caminho. Então, o jejum, primeiro de tudo, nos ajuda a combater aquilo que é mal em nós, aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. E é preciso que a gente tenha essa capacidade de pedir sempre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, me ilumine nesse dia, para que eu possa dizer palavras acertadas, para que naquela hora da raiva, naquela hora que eu sei que eu estou nervoso, que eu possa me controlar, porque às vezes uma palavra falada é uma palavra tão difícil de ser movida, né? Tão difícil de ser voltada atrás, e às vezes nem tem condição de voltarmos atrás. Mas quando nós conseguimos controlar a nossa natureza, controlar os nossos instintos, a nossa raiva, muitas vezes é muito melhor para nós mesmos. Não é só para outra pessoa, mas para nós. Por isso que é importante a gente buscar sempre as coisas do alto, com a perseverança na fé. A fé é aquilo que nos ajuda, que nos dá caminhos. Por isso que o jejum, a esmola e a oração na quaresma é nesse tempo em que a gente busca mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que precisa ser transformado. Nós dizemos lá em Betânia que nós devemos trilhar um caminho de restauração. O restaurador é aquele que vem com um pequeno pincelzinho e vem tirando todas as impurezas da obra para que ela possa ser restaurada. Assim também nós devemos deixar o grande autor que somos, que é Deus, tirar de nós as nossas impurezas, tirar de nós aquilo que pelo pecado nós fomos colocando em nós, fomos nos enchendo de coisas velhas, coisas ruins, e que vão atrapalhando a nossa caminhada. Por isso Deus é o grande autor que vem, o grande pintor, o grande escultor, restaurador, que vem para tirar. Através do quê? Através da escuta da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos restaurando, que vai nos mostrando e vai nos alimentando. E assim na Eucaristia nós ganhamos a força que vem do alto para que a gente possa mudar. Às vezes, só através de um milagre, né? Às vezes a gente encontra a pessoa e fala assim, meu Deus, aquela pessoa lá, só por Deus para ela mudar. E é verdade, nós também. Só por Deus nós podemos mudar. Mudar para que a gente possa ser melhor. Mudar para que a gente possa ser mais solidário, mais caridoso, para que a gente possa ser mais autêntico, para que a gente não use máscaras o tempo todo, né? Máscara no sentido de sermos aquilo que nós não somos, para que a gente possa ajudar o irmão que está aí. Então, nesse tempo quaresmal, nesse tempo onde Deus nos dá a graça de vivermos cada dia esse momento de conversão, de restauração, que nós possamos aproveitar cada momento, cada instante, para que nós também possamos ser obras restauradas de Deus. Amém?